Bom dia, você que está nos acompanhando nesse momento com essa reflexão na semana em que estamos falando sobre família novamente, tentando encontrar saídas, respostas, orientações. Eu espero que esse assunto de hoje, tão relevante, tão urgente, tão necessário, possa nos ajudar, sim, sempre a podermos andar mais leves, livres e também de forma mais saudável, exercitando sempre a dinâmica do perdão. C.S. Lewis diz numa das suas frases que todos dizem que perdoar é uma ideia agradável até terem algo para perdoar. Não é fácil o perdão, não é simples, e eu costumo sempre dizer que perdão é um processo que nós precisamos nos debruçar, entendendo que precisamos de tempo, profundidade, coragem, humildade e a decisão certa de abrir mão da mágoa, do ressentimento e então perdoar. E hoje quem vai nos inspirar, porque a Bíblia tem muitos relatos sobre o perdão. O maior deles é Jesus na cruz, perdoando o pecado da humanidade e nos dando, sim, o direito de voltar a ter um relacionamento com Deus. Ele é o nosso melhor modelo, ele nos anima, nos encoraja e também tantos outros, né? Pensei no Filho Pródigo, que é uma história maravilhosa sobre o perdão. Pensei também quando Jacó volta para a sua família, ele estava 20 anos longe de casa e ele tinha uma dívida com o irmão, e ele tem toda uma preparação para esse encontro, e depois de 20 anos eles se perdoam, né? Jacó e Esaú conseguem se perdoar. E hoje eu, olhando, tentando encontrar aqui o melhor relato sobre perdão, e me lembrei de José, quando ele pôde se revelar aos seus irmãos e houve então choro, houve arrependimento, houve aproximação, houve um perdão tão grande, e o relato está no capítulo 45 de Gênesis, diz assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Então, nós temos aqui esse encontro depois de muitos anos.
havia também uma dívida de tudo o que os irmãos fizeram a José, havia uma hostilidade, porque os filhos de Lia acabaram se sentindo também prejudicados com os 2 filhos de Raquel. Eram 2 irmãs que competiam o amor de Jacó, e então eles venderam José como escravo para o Egito, e José, então, depois de um determinado tempo, ele se torna o ministro do faraó, o principal ministro do faraó. E no versículo 27 desse capítulo 45 de Gênesis, o texto diz: mas quando lhe relataram tudo o que José lhes disseram, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Então, nós temos aqui uma história, um relato de uma história familiar que havia sido quebrada pela mentira, pela competição, pela inveja, também pela maldade. E aqui os laços sendo restaurados pelo perdão e também o afeto, o bem-querer, e o perdão foi quem permitiu que essa família pudesse novamente sentar à mesa, comer uma refeição e sonhar com o futuro. Eu conheço muitas famílias que estão agonizando pela mágoa, pelo ressentimento e também pelas misérias que a quebra do relacionamento familiar proporciona. E se você está ao alcance da minha voz nesse momento, seja um instrumento de Deus para a restauração dos relacionamentos da sua família. Tudo que tiver ao seu alcance, para que haja perdão, para que haja restauração, para que haja encontros com sorrisos à mesa, seja um instrumento de mediação, de restauração para a glória de Deus. No Novo Testamento, nós temos uma pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Até 7? O que Jesus responde que não somente até 7, mas 70 vezes 7, né? Nós sabemos que a regra entre os judeus era perdoar 3 vezes. Pedro ampliou para 7 e Jesus ampliou para 490. Esse número representa tão somente o que Jesus quis dizer a Pedro: a medida do perdão não tem limite. Dificilmente alguém ofenderia o próximo com a mesma ofensa 7 vezes ao dia. Mas Jesus está dizendo que se isso acontecesse, até 490 vezes no mesmo dia deveria ser perdoado. Jesus não estabeleceu nenhum pré-requisito ao perdão. Por isso, o perdão é uma característica do homem que anda com Deus, da mulher que anda com Deus, e não é algo inerente à personalidade humana, pois a tendência humana é vingar-se. Mas a nossa tendência como filhos e filhas de Deus é sempre perdoar. E hoje é a recomendação para que a nossa família possa andar livremente na presença de Deus e dos homens. Que então José nos inspire, porque ele conseguiu perdoar seus irmãos e não somente perdoar, ele conseguiu trazê-los para perto, juntamente com seu pai, com a sua família, e o futuro de todo Israel estava por conta desse perdão. Que Deus nos ajude a entender o alcance, a importância e a marca que o perdão tem para nós, para a nossa família e para o povo de Deus. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E a nossa reflexão é também a nossa tarefa para toda uma vida. Amém.